vendida como esposa aos 20 anos. Mas o que aconteceu naquela primeira noite ninguém esperava. O milionário que a comprou não a tratou como propriedade. Ele a tratou como uma rainha. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like porque essa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. O sol de janeiro castigava sem piedade as plantações de café de Três Corações, transformando a terra mineira em um mosaico rachado de sede e desespero. Ana Clara Santos observava da varanda de sua casa de pau a pique, caiada de branco, como a poeira vermelha se levantava em pequenos redemoinhos sobre a estrada de terra, presagiando a chegada de algo que mudaria sua vida para sempre. Tinha 20 anos, e o coração cheio de sonhos que havia aprendido a silenciar. Suas mãos, calejadas pelas madrugadas entre os cafezais, guardavam a delicadeza necessária para pintar cerâmicas com motivos florais que vendia na feira dominical da cidade. Cada peça era um fragmento de sua alma, uma janela para os jardins que imaginava em suas noites de insônia, quando o calor sufocante a obrigava a buscar refúgio no quintal para contemplar as estrelas. Aquela manhã, enquanto o aroma dos jasmins do jardim se misturava com o cheiro metálico da seca, seu pai a havia chamado para dentro da casa com uma voz que ela jamais tinha ouvido. A voz de um homem derrotado. João Santos era um agricultor de 62 anos, cujas mãos haviam trabalhado a mesma terra que seus avós e bisavós. 3 safras consecutivas perdidas pela pior seca do século haviam destruído não só suas plantações, mas também seu orgulho. As dívidas se acumulavam como nuvens de tempestade que nunca descarregavam chuva, apenas ameaças dos bancos, dos agiotadores, de um futuro que se fechava como um punho. Ana Clara, filha, disse ele sem conseguir olhá-la nos olhos. Um senhor de São Paulo fez uma proposta. Ela sentiu como o chão de cimento queimado se tornava instável sob seus pés descalços. No canto da cozinha, sua mãe Maria chorava em silêncio, o avental encharcado de lágrimas que tentava esconder, mexendo um angu que ninguém comeria. Que tipo de proposta, pai? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Ana Clara compreendeu antes que ele pudesse pronunciar a sentença. Estavam a vendendo. Como se vendia o café no mercado, como se leiloava o gado nas feiras, como se negociava a safra antes que amadurecesse. Vai pagar todas as dívidas, murmurou João. A casa ficará livre. Júlia poderá continuar estudando. Sua mãe terá remédios para o coração. E eu? A pergunta saiu de sua garganta como um sussurro ferido. O que serei eu nesse negócio? Sua esposa. A palavra caiu entre eles como uma pedra em um poço seco. Ana Clara buscou nos olhos de seu pai algum rastro do homem que lhe havia ensinado a reconhecer o canto dos sabiás, que a havia levado sobre seus ombros pelas plantações quando era criança, que lhe havia prometido que algum dia veria o mar. Mas aquele homem não estava mais ali. Em seu lugar havia apenas um náufrago agarrado à única tábua que podia salvar sua família. Júlia, sua irmã de 15 anos, apareceu no batente da porta com os olhos vermelhos. Lançou-se nos braços de Ana Clara com o desespero de quem vê partir um barco, sabendo que jamais retornará. Vou te tirar de lá, sussurrou contra seu pescoço. Juro pela Nossa Senhora Aparecida. Vou estudar, trabalhar, fazer o que for preciso. Ana Clara acariciou o cabelo escuro de sua irmã pequena, sentindo como algo dentro dela começava a endurecer, a construir muralhas invisíveis que a protegeriam do que estava por vir. Não faça promessas que não pode cumprir. Pequena, respondeu com uma calma que não sentia. Cuide da mamãe, cuide da vovó, isso é tudo que te peço. Aquela noite, enquanto a casa dormia um sono intranquilo, Ana Clara subiu para o quintal dos fundos pela última vez. Sentou-se no mesmo lugar onde havia passado tantas noites contemplando as estrelas, sonhando com um amor que chegasse como os protagonistas das novelas que assistia escondida. Livre, apaixonado, escolhido. Agora entendia que o amor para algumas pessoas era um luxo tão inalcançável quanto água em tempos de seca. A brisa noturna trouxe o perfume dos jasmins do jardim da vizinha e, misturado com ele,
o som distante de um violão que alguém tocava na praça da cidade. Ana Clara fechou os olhos e deixou que as lágrimas caíssem livremente, as únicas que se permitiria derramar. Ao amanhecer, levantou-se com a determinação silenciosa que sempre a havia caracterizado. Se devia partir como mercadoria, ao menos o faria com a dignidade intacta. Ninguém lhe arrancaria isso. Sua avó Benedita a esperava no quintal sentada na velha cadeira de balanço que rangia a cada movimento. Aos 90 anos, a matriarca dos Santos conservava uma lucidez que desafiava o tempo e uns olhos negros que pareciam ler a alma de quem ousasse sustentar seu olhar. «Vem aqui, menina», ordenou com sua voz rouca, curtida por décadas de modas de viola cantadas nas festas da cidade. Ana Clara ajoelhou-se junto a ela, sentindo o toque daquelas mãos enrugadas sobre sua bochecha. Rancian extraiu de entre as dobras de sua saia preta um pequeno objeto envolto em veludo gasto. Isto pertenceu à minha mãe, e à mãe da minha mãe, e a todas as mulheres santos que vieram antes, disse enquanto desembrulhava um pente de ouro com incrustações de coral vermelho, tão bonito que parecia irreal naquela casa onde a pobreza se infiltrava por cada fresta. Guardei debaixo das tábuas do chão durante a Revolução, durante a fome, durante todas as tempestades que essa família suportou. Vovó, eu não posso. Pode e deve, a interrompeu Benedita com firmeza. Guarde perto do coração. E lembre-se sempre, minha menina, uma rainha não precisa de coroa para saber quem é. Ana Clara tomou o pente entre suas mãos trêmulas, sentindo o peso de gerações de mulheres que haviam sobrevivido às suas próprias tempestades. Naquele momento, algo mudou em seu interior. Não seria uma vítima. Fosse o que lhe esperava em São Paulo, enfrentaria como as mulheres de seu sangue haviam enfrentado revoluções, fomes e desamores. Com a testa erguida e o pente de coral escondido na bagagem, Ana Clara subiu no carro preto que a esperava no portão. Não olhou para trás. Se o fizesse, sabia que não teria forças para partir. O motor ligou e a paisagem de sua infância começou a desaparecer atrás do vidro. Os cafezais queimados pelo sol, os campos dourados de milho já colhido, as casas brancas que brilhavam sob o sol como dados de açúcar espalhados pela planície. Tudo aquilo que havia sido seu mundo se convertia agora em uma lembrança, em uma fotografia que se esmaecia a cada quilômetro. E enquanto o carro preto a afastava de Três Corações, Ana Clara agarrou-se às palavras de sua avó como quem se agarra a uma oração no meio da tempestade. Uma rainha não precisa de coroa para saber quem é. O ônibus atravessou o interior de São Paulo como uma agulha de aço, costurando paisagens que Ana Clara jamais havia visto. As planícies do interior se estendiam infinitas sob um céu tão azul que parecia pintado, e os campos de cana-de-açúcar ondulavam ao vento como um mar verde e dourado. 6 horas de viagem em que não provou bocado, nem trocou palavra com ninguém. O cobrador a observou com curiosidade quando passou para verificar sua passagem de executivo, provavelmente se perguntando o que fazia uma jovem vestida com roupa humilde em um assento geralmente reservado para empresários. Ana Clara olhava pela janela, mas seus olhos não viam a paisagem. Sua mente estava presa em um ciclo de perguntas sem resposta. Como seria ele? O que esperaria dela? Seria cruel, indiferente, possessivo? Havia escutado histórias de mulheres vendidas a homens ricos, histórias que terminavam em mansões convertidas em prisões douradas, em vidas de luxo vazio e solidão infinita. Levou a mão ao peito, onde o pente de coral descansava escondido sob a blusa. O contato com o metal frio a reconfortou, como se as mãos de sua avó a sustentassem através da distância. São Paulo a recebeu com um estrondo de buzinas, um enxame de carros e uma selva de prédios que se erguiam para o céu como gigantes de vidro e concreto. Ana Clara nunca havia visto nada parecido. Em Três Corações, o prédio mais alto era a torre da igreja, e o barulho mais intenso era o canto dos galos ao amanhecer. O carro que a esperava na rodoviária do Tietê a conduziu por avenidas largas ladeadas de árvores, passando em frente a fontes monumentais e parques que pareciam oásis de verde no meio do asfalto. O motorista,
Um homem mais velho, de uniforme impecável, não falou durante todo o trajeto, e ela agradeceu o silêncio. Quando os portões de ferro forjado do Morumbi se abriram diante dela, Ana Clara sentiu que cruzava um limiar para outro mundo. Os jardins que se estendiam diante de seus olhos eram de um verde tão intenso que parecia artificial, impossível. Uma fonte de mármore branco cantava no centro do gramado perfeitamente aparado, e ela teve que conter as lágrimas ao pensar em quanta água se desperdiçava ali, enquanto em Três Corações os poços secavam um após o outro. A mansão era um palácio de pedra clara e janelas amplas, com trepadeiras subindo por uma das fachadas e roseiras de todas as cores, bordeando o caminho de pedras. Ana Clara contou mentalmente as janelas. 27 janelas para um só homem. E então o viu. Rafael Mendes estava de pé na entrada principal, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, em uma postura que denotava nervosismo. Era mais alto do que ela havia imaginado, com o cabelo escuro salpicado de grisalho nas têmporas e uns olhos castanhos que, mesmo à distância, transmitiam uma tristeza antiga, profunda. Ana Clara esperava encontrar arrogância em sua postura, prepotência em seu olhar, talvez até crueldade na linha de seus lábios. Havia se preparado mentalmente para enfrentar um tirano, um homem acostumado a comprar tudo o que desejava. Mas quando ele desceu os degraus de pedra e se aproximou do carro para abrir pessoalmente a porta, o que encontrou foi algo completamente diferente. Deve estar exausta, disse Rafael, e havia genuína preocupação em sua voz. Um tremor quase imperceptível que o fazia parecer tão vulnerável quanto ela. A viagem do interior é longa. Ofereceu-lhe a mão para ajudá-la a descer do veículo. Seu toque foi gentil, quase hesitante, como se temesse assustá-la. Ana Clara notou que suas mãos, embora cuidadas, não eram as mãos moles de um homem que nunca havia trabalhado. Havia calos antigos nas palmas, vestígios de algum esforço físico do passado. Obrigada, murmurou ela, a voz mal audível. Rafael a guiou para o interior da mansão sem soltar sua mão, mas sem apertá-la também. O hall era um espaço de tetos altíssimos, com uma escadaria de mármore que se bifurcava para os andares superiores, quadros a óleo nas paredes e um lustre de cristal que cintilava com 1000 pontos de luz. Preparei um quarto para você, explicou ele enquanto caminhavam. Só seu. Pelo tempo que precisar. Ana Clara parou de repente confusa. Só meu? Este casamento foi um acordo comercial, disse Rafael enfrentando seu olhar pela primeira vez. Mas você não é uma mercadoria. Não espero nada de você que não deseje dar livremente. Se nunca. Fez uma pausa como se buscasse as palavras corretas. Se nunca desejar que este casamento seja mais que um papel assinado, respeitarei. Ela não soube o que responder. Toda a armadura que havia construído durante a viagem, todas as defesas emocionais que havia erguido, começaram a rachar diante daquela declaração inesperada. O quarto que lhe designaram era maior que toda a casa de Três Corações. Uma cama com dossel ocupava o centro, vestida com lençóis de algodão tão macios que Ana Clara teve que se conter para não acariciá-los. Havia um closet do tamanho de seu antigo quarto, um banheiro com banheira de mármore e uma sacada privativa que dava para os jardins dos fundos. Sobre o travesseiro, encontrou um envelope de papel cor de marfim com seu nome escrito em uma caligrafia elegante. Dentro, um bilhete breve. Bem-vinda à sua nova casa. Espero que algum dia possa se tornar seu lar. Descanse esta noite. Amanhã começaremos a nos conhecer, se desejar. R. Ana Clara leu as palavras 3 vezes, buscando o engano oculto, a armadilha que devia existir por trás de tanta amabilidade. Mas só encontrou tinta sobre papel, uma promessa sussurrada na solidão daquele quarto imenso. Sentou-se na beira da cama, ainda vestida com a roupa da viagem, e deixou que o silêncio da mansão a envolvesse. Era um silêncio diferente do de Três Corações. Lá o silêncio estava cheio de vida, grilos, corujas, o sussurro do vento entre os cafezais. Aqui era um silêncio vazio, o silêncio de espaços grandes demais para uma só presença. Pela primeira vez, desde que o carro preto havia parado em frente à sua casa,
Ana Clara se permitiu um vislumbre de esperança. Talvez, só talvez, seu destino não fosse tão terrível quanto havia imaginado. Mas a esperança, ela sabia bem, era um luxo perigoso para alguém como ela. As semanas seguintes transcorreram em uma dança cuidadosa de cortesias e silêncios. Rafael cumpria sua palavra com uma constância que desconcertava Ana Clara. Jamais a tocava sem permissão, jamais exigia sua companhia, jamais a fazia sentir como a mercadoria que tecnicamente era. Compartilhavam os jantares na sala de jantar formal, um ambiente de tetos trabalhados, onde uma mesa de jacarandá para 20 comensais os separava como um oceano de madeira polida. As conversas eram educadas, superficiais. O clima de São Paulo, as notícias do jornal, os jardins que Ana Clara havia começado a explorar em suas longas caminhadas solitárias. Mas havia momentos, breves lampejos, em que algo mais profundo aparecia entre as palavras. Uma tarde, enquanto tomavam café na biblioteca, Rafael perguntou sobre sua afeição pela pintura de cerâmicas. Como descobriu que gostava? Quis saber, genuinamente interessado. Ana Clara demorou um momento para responder. Ninguém lhe havia perguntado nunca sobre seus gostos, seus sonhos, suas pequenas paixões secretas. Minha avó tinha uma coleção de cerâmicas antigas em sua casa, explicou finalmente. Algumas tinham mais de 100 anos. Eu passava horas olhando para elas, tentando decifrar as histórias que contavam seus desenhos. Um dia, quando tinha 12 anos, encontrei tintas velhas no sótão e decidi criar minhas próprias peças. As primeiras foram horríveis. Um sorriso tímido curvou seus lábios. Mas com o tempo, fui melhorando. Rafael a escutava com uma atenção que ela não estava acostumada a receber. Em Três Corações, as mulheres falavam e os homens acenavam sem escutar realmente, pensando nas safras, nas dívidas, nos problemas que consideravam verdadeiramente importantes. Gostaria de ver suas obras algum dia, disse ele, se quisesse me mostrar. Foi um pedido, não uma ordem. Um convite, não uma exigência. E Ana Clara, apesar de todas as suas defesas, sentiu que uma pequena rachadura se abria no muro que havia construído ao redor de seu coração. Mas a paz daqueles primeiros dias estava destinada a se romper. Dona Marília Mendes chegou uma sexta-feira à tarde sem aviso prévio, como uma tempestade de verão que arrasa com tudo em seu caminho. Era uma mulher de 80 anos que vestia exclusivamente de preto, com o cabelo branco preso em um coque severo e uns olhos cinzentos que pareciam capazes de atravessar o aço. Ana Clara estava no jardim contemplando as roseiras, quando escutou o som de saltos sobre as pedras. Virou-se e encontrou a anciã, examinando-a de cima a baixo, com uma expressão de desprezo mal disfarçado. Então você é a caipira, disse Dona Marília como saudação. A que meu filho comprou como se compra uma égua na feira. O insulto golpeou Ana Clara como um tapa, mas ela manteve a compostura. As palavras de sua avó ecoaram em sua memória. Uma rainha não precisa de coroa para saber quem é. Boa tarde, senhora, respondeu com voz firme. Sou Ana Clara Santos, sua nora. A anciã soltou uma risada seca, desprovida de humor. Minha nora, que palavra tão grande para alguém tão insignificante. Nas semanas seguintes, Dona Marília se instalou na mansão para supervisionar a adaptação da nova senhora da casa, segundo explicou a seu filho. Na realidade, sua presença tinha um único propósito: fazer a vida de Ana Clara o mais miserável possível. As humilhações eram constantes e calculadas. Comentários sobre seu sotaque caipira, sobre sua falta de educação formal, sobre sua origem humilde. Correções públicas sobre sua maneira de segurar os talheres, de caminhar, de se vestir. Comparações veladas com Helena, a ex-esposa de Rafael, que ao menos vinha de boa família. Ana Clara suportava cada ataque com a dignidade silenciosa que havia herdado de gerações de mulheres do interior. Mas à noite, na solidão de seu quarto, as lágrimas caíam sobre o travesseiro de linho, enquanto se perguntava quanto mais poderia resistir. O momento mais cruel chegou durante um jantar formal no Hotel Unique, onde Rafael devia se reunir com importantes sócios empresariais. Ana Clara,
havia escolhido cuidadosamente um vestido azul marinho que ele mesmo lhe havia presenteado semanas antes. Simples, mas elegante. "Querida", disse Dona Marília com um sorriso venenoso enquanto lhe serviam o primeiro prato, "essa cor te faz parecer mais escura. As caipiras deveriam evitar tons que ressaltam sua pele curtida pelo sol." O comentário provocou risadas desconfortáveis entre alguns comensais. Ana Clara sentiu como o rubor subia por suas bochechas, como as mãos começavam a tremer sob a mesa. Foi então que aconteceu. Dona Marília, com um movimento que parecia acidental, mas que Ana Clara soube perfeitamente deliberado, derrubou sua taça de vinho tinto sobre o colo de sua nora. O líquido vermelho se espalhou pela tela azul como uma mancha de sangue, encharcando o vestido, pingando sobre o chão de mármore. "Oh, que desajeitada sou!" exclamou a anciã com falsa consternação. "Me desculpe, querida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos em Ana Clara, esperando sua reação. Lágrimas, gritos, uma fuga envergonhada para o banheiro. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Rafael se levantou. Sem dizer uma palavra, tirou o paletó de seu terno e o colocou sobre os ombros de sua esposa, cobrindo-a por completo. Depois a ajudou a se levantar com uma delicadeza infinita. "Senhores, se nos desculpam", disse com voz tranquila, mas firme, "minha esposa e eu devemos nos retirar. Foi um prazer." E sem olhar para sua mãe, sem oferecer explicações nem desculpas, conduziu Ana Clara para fora do restaurante, com a cabeça erguida e o passo seguro de quem sabe exatamente quem é e que valores defende. O carro os deixou no Parque Ibirapuera. Era tarde, quase meia-noite, e os caminhos estavam desertos sob a luz prateada da lua. O perfume das flores tropicais flutuava no ar morno do verão, misturando-se com o rumor distante do lago. Ana Clara caminhava em silêncio ao lado de Rafael, ainda envolta em seu paletó, que cheirava a madeira de sândalo e a algo indefinível que ela começava a associar com segurança. "Sinto muito", disse ele finalmente. "Minha mãe é... difícil." "Por que me defendeu?" A pergunta saiu antes que pudesse detê-la. Rafael parou junto a um banco de ferro e a convidou a sentar com um gesto. "Porque o que ela fez foi errado", respondeu simplesmente. "E porque você é minha esposa." "Não por escolha." "Não", admitiu ele. "Não por escolha, mas isso não te faz menos merecedora de respeito." Sentaram-se em silêncio durante um longo momento, contemplando o reflexo da lua sobre o lago próximo. Ana Clara sentiu que algo se deslocava em seu interior, como placas tectônicas se reajustando depois de um terremoto. "Por que aceitou este acordo?" perguntou finalmente. "Um homem como você deve ter dezenas de mulheres dispostas a se casar por amor." Rafael soltou uma risada amarga. "Por amor, que conceito tão esquivo." E então, sob o céu estrelado de São Paulo, começou a contar sua história. Falou-lhe de Helena, sua primeira esposa, a quem havia amado com a paixão cega dos 25 anos. Dos 15 anos de casamento que ele acreditou felizes, cheios de viagens, festas, de uma vida social brilhante. Da noite em que voltou cedo de uma viagem de negócios e a encontrou em sua própria cama com Ricardo, seu melhor amigo desde a infância. "O divórcio foi devastador", continuou, a voz carregada de uma dor que os anos não haviam conseguido apagar. "Não por perdê-la. Com o tempo entendi que ela nunca me amou realmente, só amava o que eu podia dar a ela. O que me destruiu foi a traição. Descobrir que tudo havia sido mentira, que enquanto eu trabalhava para construir um futuro para nós, ela ria de mim pelas minhas costas." Ana Clara escutava em silêncio, sentindo como sua percepção daquele homem se transformava a cada palavra. Não era um vilão comprando uma esposa, era uma alma ferida buscando desesperadamente algo que pudesse ser real. "Minha mãe nunca se recuperou do escândalo", continuou Rafael. "Para ela o sobrenome Mendes é tudo. Quando completei 50 anos, me deu um ultimato. Ou me casava e produzia um herdeiro, ou me deserdaria e deixaria toda a fortuna familiar para a igreja. E aceitou se casar com uma desconhecida para conservar sua herança."
Não. Rafael a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em toda a noite. Aceitei porque estava cansado de lutar, Ana Clara. Cansado das mulheres que se aproximavam de mim só pelo meu dinheiro. Cansado dos sorrisos falsos e promessas vazias. Pensei que se devia me casar, ao menos o faria de maneira honesta. Um acordo comercial sem pretensões de amor, sem possibilidade de traição. Mas eu poderia trair você também. Poderia, admitiu ele, mas não fará. Como pode ter tanta certeza? Rafael sorriu, e pela primeira vez, Ana Clara viu algo de calor genuíno em sua expressão. Porque vi como você olha a fonte do jardim cada vez que passa por ela. Como se lhe doesse fisicamente ver tanta água desperdiçada. Uma pessoa capaz de sentir essa dor por algo tão simples não é capaz de trair ninguém. Ana Clara não soube o que responder. Aquele homem a havia observado mais do que ela imaginava. Havia visto além de suas defesas. Havia adivinhado verdades que ela mesma mal começava a compreender. Há algo mais que deveria saber sobre mim, continuou Rafael. Algo que minha mãe considera meu maior fracasso. Falou-lhe então de sua verdadeira paixão, a literatura. Dos anos de juventude em que sonhava ser professor, ensinar Drummond e Guimarães Rosa a gerações de estudantes famintos de poesia. Dos cadernos cheios de versos próprios que guardava na gaveta de sua escrivaninha, nunca publicados, nunca compartilhados com ninguém. Meu pai morreu quando eu tinha 23 anos, explicou. De um dia para o outro, me tornei o herdeiro de um império imobiliário que nunca desejei. Minha mãe não me deu opção. Ou assumia o negócio familiar, ou ela se encarregaria de destruir tudo o que meu pai havia construído. Então, enterrei meus sonhos e me tornei o homem que você vê agora. Um empresário bem-sucedido que escreve poemas escondido e se envergonha de admitir que prefere Adélia Prado aos balanços financeiros. Ana Clara sentiu que as lágrimas vinham aos seus olhos, mas desta vez não eram de tristeza, senão de algo parecido com o reconhecimento. Aquele homem, envolto em seu terno de milhares de reais, sentado em um parque de São Paulo à meia-noite, era tão prisioneiro de sua circunstância, quanto ela da sua. Li um dos seus poemas, confessou ele de repente. O que você escreveu no verso de um guardanapo durante o jantar da semana passada. Encontrei quando recolhiam a mesa. Ana Clara se sobressaltou. Havia esquecido aquele guardanapo, umas linhas rabiscadas enquanto esperava a sobremesa. Versos sobre cafezais sedentos e luas de prata. Não sabia que escrevia poesia, acrescentou Rafael. É linda, crua e linda, como a terra de onde você vem. Foi naquele momento, sob as estrelas do Ibirapuera, com o perfume das flores envolvendo-os como um abraço invisível, quando Ana Clara compreendeu que algo estava mudando entre eles. Não era amor ainda. O amor requer tempo, confiança, a certeza de ser visto e aceito tal como se é, mas era o começo de algo. Uma semente plantada em terra fértil, esperando a chuva que a faria germinar. Rafael se virou para ela e, com uma delicadeza infinita, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Ana Clara, disse, não sei se algum dia poderá perdoar a maneira como chegou à minha vida, mas quero que saiba que farei tudo o possível para que não se arrependa de ficar. Ela não respondeu com palavras. Simplesmente apoiou a cabeça em seu ombro e contemplou as estrelas, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez, só talvez, o destino não fosse tão cruel quanto havia acreditado. Os meses de primavera deram lugar ao outono paulista, e com ele chegaram as primeiras mudanças verdadeiras na vida de Ana Clara. Rafael havia cumprido uma promessa que ela não se lembrava de ter pedido. Havia-a inscrito em uma prestigiosa escola de cerâmica e pintura no bairro da Vila Madalena. O ateliê de seu Edmundo Tavares, mestre ceramista cuja família levava 5 gerações aperfeiçoando a arte da cerâmica tradicional, se tornou seu refúgio. Cada manhã, Ana Clara pegava o metrô na estação Morumbi e viajava até o coração boêmio de São Paulo, onde as ruas estreitas cheiravam a café e a arte urbana cobria cada parede disponível. O contraste com o Morumbi era brutal e maravilhoso. Aqui não havia jardins perfeitos nem fontes de mármore.
senão galerias improvisadas em garagens e artistas que carregavam seus cavaletes pelas calçadas. Seu Edmundo a recebeu com ceticismo no primeiro dia. Mais uma Mauricinha entediada que quer brincar de ser artista, murmurou enquanto a observava com olhos semicerrados. Vamos ver quanto dura. Mas Ana Clara não era uma Mauricinha entediada. Era uma mulher que levava o barro no sangue, que havia aprendido a amassar pão antes que a ler, que conhecia o valor do trabalho manual, porque havia visto seu pai quebrar as costas nas plantações dia após dia. A primeira vez que suas mãos tocaram a argila no torno, algo despertou em seu interior. O material frio e úmido girando sob seus dedos, tomando forma pouco a pouco, convertendo-se em algo que antes não existia. Era como respirar depois de ter passado meses prendendo o fôlego. Seu Edmundo observava em silêncio, os braços cruzados sobre o avental manchado de 1000 cores. Você tem mãos de oleira, admitiu finalmente, e Ana Clara soube que aquele era o maior elogio que poderia receber dele. As semanas seguintes foram de aprendizado intenso. Técnicas de esmaltação, temperaturas de queima, a química misteriosa dos óxidos metálicos que transformavam o branco em azul cobalto, em verde esmeralda, no amarelo dourado dos ipês mineiros. Ana Clara absorvia cada lição como terra sedenta absorve a chuva, preenchendo vazios que não sabia que tinha. Seus desenhos começaram a chamar a atenção. Flores silvestres dos campos de Três Corações, cafezais retorcidos pelo tempo, o perfil de sua avó Benedita contra um céu de azul profundo. Cada peça era um fragmento de sua história, uma carta de amor à terra que havia deixado para trás. Isso, disse seu Edmundo uma tarde, segurando uma cerâmica recém-queimada onde Ana Clara havia pintado o quintal de sua casa natal. Isso é arte, moça. Arte de verdade, não as bobagens decorativas que os turistas me pedem. Aquela noite, Ana Clara chegou à mansão com um sorriso que não conseguia esconder. Rafael a esperava na biblioteca, como se havia tornado seu costume, cercado de livros e papéis do trabalho que inevitavelmente trazia para casa. Você parece diferente, observou ele, levantando os olhos do documento que lia. Feliz. Hoje seu Edmundo me chamou de artista, confessou ela, e a palavra brilhava em sua boca como uma joia recém-descoberta. Rafael sorriu, e Ana Clara notou que seu sorriso também era diferente ultimamente. Mais frequente, mais genuíno, menos guardado. Sempre foi, disse ele. Só precisava de alguém que te lembrasse disso. Jantaram juntos na cozinha aquela noite, não na sala de jantar formal que ambos haviam aprendido a evitar. A cozinheira, surpresa pelo pedido, preparou-lhes uma omelete simples e uma salada de tomates que Ana Clara temperou com azeite, trazido de Três Corações. Conversaram durante horas, de arte e literatura, de sonhos enterrados e esperanças renascentes. Rafael mostrou-lhe alguns de seus poemas, versos que falavam de solidão e busca, de máscaras que pesam mais que o rosto que ocultam, e Ana Clara sentiu que conhecia aquele homem melhor a cada palavra lida. Deveria publicá-los, disse ela. São lindos. Talvez algum dia, respondeu ele, quando tiver a coragem de parar de me esconder. Foi essa noite quando Ana Clara se deu conta de que algo havia mudado irreversivelmente em seu coração. Olhava para Rafael e não via mais o homem que a havia comprado. Via um companheiro de solidões, uma alma gêmea presa em sua própria gaiola dourada, alguém que a entendia de uma maneira que ninguém havia conseguido antes. Mas o amor, ela sabia bem, era um terreno minado para pessoas como eles. E as minas mais perigosas eram as que ainda não haviam detonado. Sofia de Almeida apareceu em suas vidas como um furacão de perfume francês e sorrisos afiados. Era uma tarde de abril quando Ana Clara voltou do ateliê e encontrou uma mulher desconhecida tomando chá com Dona Marília no salão principal. Alta, loira, com a elegância estudada de quem passou a vida aperfeiçoando cada gesto, Sofia se levantou para cumprimentá-la com um beijo em cada bochecha que se sentiu como uma declaração de guerra. Então você é a famosa Ana Clara, disse, pronunciando seu nome como se fosse algo ligeiramente desagradável. Rafael me falou tanto de você.
Não sabia que Rafael e a senhora se conheciam, respondeu Ana Clara, mantendo a calma apesar do alarme que soava em seu interior. Oh, nos conhecemos há anos, não é verdade, Marília? Sofia trocou um olhar cúmplice com a anciã. Fomos, muito próximos, antes dele cometer aquele erro com Helena, é claro. A história se revelou pouco a pouco através de conversas fragmentadas e olhares carregados de significado. Sofia de Almeida havia sido a noiva de Rafael na universidade, o primeiro amor que todas as mães sonham para seus filhos. De boa família, educada na Suíça, herdeira de uma fortuna vinícola que rivalizava com a dos Mendes. O noivado havia sido rompido por razões que ninguém explicava claramente. Rafael havia se casado com Helena poucos meses depois, e Sofia havia desaparecido da cena social paulistana durante anos, supostamente vivendo em Paris. Agora que voltou, explicou Dona Marília durante um de seus muitos jantares nos quais Ana Clara se sentia como uma intrusa em sua própria casa. Acho que seria apropriado incluí-la em nosso círculo social. Afinal, é praticamente da família. Ana Clara observava em silêncio, enquanto Sofia se inseria gradualmente em suas vidas. Aparecia nos jantares de negócios, nos eventos beneficentes, nas reuniões familiares. Sempre perfeitamente vestida, sempre com o comentário justo, sempre roçando o braço de Rafael um segundo a mais do que o necessário. Não confio nela, disse a seu marido uma noite, quando estavam sozinhos na biblioteca. Rafael suspirou, fechando o livro que fingia ler. Sofia é complicada, mas é inofensiva. Está só tentando recuperar velhas amizades. Por que romperam o noivado? A pergunta ficou flutuando no ar, pesada como uma nuvem de tempestade. Foi há muito tempo, respondeu ele finalmente. Não tem importância, mas tinha importância. Ana Clara sentia em cada fibra de seu ser, em cada olhar que interceptava entre Sofia e Dona Marília, em cada sussurro que se apagava quando ela entrava em uma sala. A bomba explodiu num domingo de maio. Ana Clara chegou ao café da manhã e encontrou Rafael com uma revista entre as mãos, o rosto pálido como o mármore das estátuas do jardim. Na capa, uma fotografia sua, tirada claramente sem seu conhecimento, acompanhava uma manchete devastadora. A caipira que fisgou o milionário. Amor verdadeiro ou o maior golpe da década. A matéria, assinada por um jornalista anônimo, detalhava supostamente como Ana Clara havia orquestrado seu casamento com Rafael. Segundo as fontes citadas, a família Santos havia planejado o encontro durante meses, aproveitando informação privilegiada de um funcionário do banco que gerenciava os empréstimos dos agricultores mineiros. Isso é mentira, disse Ana Clara, sentindo como o mundo desabava ao seu redor. Jamais, minha família jamais. Eu sei, respondeu Rafael, mas havia algo em sua voz, uma nota de dúvida que a atravessou como uma faca. Sabe, repetiu ela. Ou acredita? Ele não respondeu, e aquele silêncio foi mais eloquente que qualquer acusação. As semanas seguintes foram uma descida ao inferno. Os rumores se espalharam pelos círculos sociais de São Paulo como fogo em cafezal seco. Convites que antes chegavam diariamente deixaram de aparecer. Conhecidos que cumprimentavam efusivamente começaram a atravessar a rua para evitá-la. Mas o pior não era a rejeição social. O pior era ver como Rafael se afastava dia após dia, refugiando-se no trabalho, chegando tarde em casa, evitando as conversas que antes buscava com ânsia. O homem que havia começado a abrir seu coração havia se fechado novamente atrás de muros de pedra e gelo. Uma noite, Ana Clara o encontrou na biblioteca, olhando pela janela para os jardins escurecidos. Rafael, disse suavemente, precisamos conversar. Sobre o quê? Sua voz era fria, distante. Sobre como me manipularam. Sobre como caí na mesma armadilha 2 vezes. Eu não te manipulei. Minha família também não. Éramos pessoas desesperadas, sim. Pobres, sim, mas nunca. Como posso ter certeza? A interrompeu ele, virando-se para encará-la. Como posso confiar em alguém que chegou à minha vida porque seu pai a vendeu? As palavras golpearam Ana Clara com a força de um soco. Deu um passo para trás,
sentindo como as lágrimas vinham aos seus olhos, mas recusando-se a deixá-las cair. Pensei, sussurrou, que você era diferente. Pensei que via além das circunstâncias, mas, no final, é igual a todos os outros. Saiu da biblioteca sem esperar resposta, subiu as escadas até seu quarto e trancou a porta pela primeira vez desde que havia chegado àquela mansão. Aquela noite, enquanto o silêncio da casa a envolvia como uma mortalha, Ana Clara pegou o pente de coral de sua avó e o apertou contra seu peito. As palavras de Benedita ecoavam em sua memória. Uma rainha não precisa de coroa para saber quem é, mas naquele momento, sozinha na escuridão de um quarto grande demais para uma só pessoa, Ana Clara não se sentia como uma rainha. Sentia-se exatamente como o que Rafael havia insinuado. Uma mercadoria defeituosa, um investimento que havia resultado ser uma fraude. E o pior de tudo era que uma parte dela, a parte que sempre havia acreditado que não merecia ser amada de verdade, sussurrava que talvez ele tivesse razão. Júlia chegou a São Paulo no pior momento possível e, paradoxalmente, no único momento em que podia fazê-lo. Ana Clara não havia respondido às ligações de sua família em semanas. Não suportava a ideia de contar o que estava acontecendo, de admitir que o sacrifício que haviam feito por ela, entregá-la a um desconhecido para salvar a fazenda, havia resultado em uma humilhação pública e um casamento em ruínas. Mas Júlia, com a determinação que compartilhava com sua irmã mais velha, havia pegado um ônibus noturno de 3 Corações e se apresentado nos portões do Morumbi com uma mochila gasta e os olhos cheios de fogo mineiro. «Vim te tirar daqui», declarou quando Ana Clara abriu a porta, surpresa de encontrá-la no umbral. «Fiz uma promessa e pretendo cumpri-la». Ana Clara a abraçou com uma força que não sabia que lhe restava. Nos braços de sua irmã pequena, toda a armadura que havia construído durante semanas desmoronou, e chorou como não havia chorado desde aquela última noite no quintal de 3 Corações. Sentaram-se no jardim longe dos ouvidos indiscretos de Dona Marília, e Ana Clara contou tudo. A matéria da revista, as acusações, o afastamento de Rafael, a certeza crescente de que tudo havia sido um erro colossal. «É mentira», disse Júlia quando sua irmã terminou. «Cada palavra dessa matéria é mentira. E posso provar». De sua mochila, extraiu um envelope amarelado cheio de documentos. Cartas antigas de seu pai aos bancos. Recibos de empréstimos que datavam de anos antes do nome de Rafael Mendes aparecer em suas vidas. Fotografias datadas que demonstravam que a família Santos não tinha nenhuma conexão com ninguém relacionado ao milionário. Mas o mais importante era um vídeo gravado no celular de Júlia. Nele, a avó Benedita, sentada em sua eterna cadeira de balanço, falava diretamente à câmera com a voz firme de quem viveu quase um século e não tem tempo para mentiras. «Minha neta Ana Clara é muitas coisas», dizia a anciã. «É teimosa como as mulas do seu avô, sensível como as pétalas das rosas que sua mãe cultivava, e digna como todas as mulheres que levaram nosso sobrenome. Mas jamais foi mentirosa, nem manipuladora, nem nada do que essa revista infame a acusa. Se alguém quer saber a verdade, que venha a 3 Corações e olhe nos olhos dessa velha que viu o mundo demais para confundir uma pessoa boa com uma ruim». Ana Clara viu o vídeo 3 vezes, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. «Como conseguiu tudo isso?» perguntou finalmente. «Papai e mamãe levaram semanas juntando», explicou Júlia. «Quando viram a matéria, papai se trancou em seu escritório durante 3 dias, procurando cada papel, cada documento que pudesse provar que somos inocentes. Mamãe ligou para todos os vizinhos da cidade, para os banqueiros, para qualquer um que pudesse dar testemunho de nossa família. E a vovó. A vovó insistiu em gravar esse vídeo ela mesma. Disse que se alguém ia defender a honra dos Santos, seria ela. Ana Clara sentiu que algo se quebrava em seu interior, mas não de tristeza desta vez. Era a casca de vergonha e autodesprezo que havia acumulado durante semanas, fragmentando-se para revelar algo mais forte por baixo. Sua família não a havia abandonado. Nunca o haviam feito.
Enquanto ela afundava na dúvida e no isolamento, eles haviam estado lutando por ela do outro extremo de São Paulo. Há algo mais, acrescentou Júlia, com uma expressão séria. Fiz algumas investigações por conta própria. Aquela jornalista anônima que assinou a matéria. Consegui rastrear o e-mail que usou para enviá-la à revista. O e-mail foi enviado de um endereço IP vinculado a uma empresa de relações públicas, uma empresa que tem um cliente muito específico, Sofia de Almeida. O nome caiu entre elas como uma peça de dominó que finalmente encaixava no lugar. Ela, sussurrou Ana Clara. Ela planejou tudo. Desde o começo, confirmou Júlia. Não sei exatamente quais são suas motivações, mas está claro que quer destruir seu casamento. E tem usado a mãe do seu marido como cúmplice. Ana Clara se levantou, sentindo como a raiva começava a substituir a tristeza. Não era uma raiva cega nem destrutiva, senão algo mais perigoso. A determinação fria de uma mulher que decidiu deixar de ser vítima. Preciso falar com Rafael, disse. Você acha que ele vai te escutar? Não sei, admitiu Ana Clara, mas tenho que tentar. Se depois de ver essas provas continuar sem acreditar em mim, então saberei que nunca houve nada real entre nós. Aquela noite, com as provas reunidas em uma pasta e o vídeo de sua avó carregado em seu próprio celular, Ana Clara bateu na porta do escritório de Rafael. Ele demorou um momento para abrir, e quando o fez, sua expressão era uma mistura de surpresa e cautela. Preciso que me escute, disse ela antes que pudesse falar. Só uma vez. Depois, se continuar sem acreditar em mim, vou embora desta casa e você nunca mais vai me ver. Algo em seu tom, talvez a ausência total de súplica, a dignidade inquebrantável que havia herdado de gerações de mulheres mineiras, fez com que Rafael se afastasse para deixá-la entrar. E Ana Clara, com a calma de quem sabe que está jogando sua última carta, começou a mostrar-lhe a verdade que outros haviam tentado enterrar. A confissão durou quase 2 horas. Ana Clara falou sem interrupções, apresentando cada documento, cada fotografia, cada prova que Júlia havia trazido de 3 corações. Reproduziu o vídeo da avó Benedita 3 vezes, até que as palavras da anciã ficaram gravadas no silêncio do escritório. Finalmente revelou o que sua irmã havia descoberto sobre Sofia, a conexão com a empresa de relações públicas, o e-mail rastreado, o padrão de manipulação que se estendia como uma teia invisível sobre todos eles. Quando terminou, Rafael permaneceu em silêncio durante um tempo que pareceu eterno. Seu rosto era uma máscara indecifrável, mas Ana Clara notou o tremor quase imperceptível de suas mãos sobre a mesa. Por quê? Perguntou ele finalmente, a voz rouca. Por que Sofia faria algo assim? Isso você terá que perguntar a ela. Rafael se levantou e caminhou até a janela, dando-lhe as costas. A luz da lua entrava pelos vidros, projetando sombras longas sobre as estantes repletas de livros. Sofia e eu. Começou, e Ana Clara sentiu como seu coração se contraía ante o que pudesse vir. Fomos namorados na universidade. Ficamos noivos durante quase 1 ano. Eu sei. O que você não sabe é por que terminamos. Virou-se para encará-la, e em seus olhos havia uma vergonha antiga, profunda. Descobri que ela estava vazando informações sobre meus negócios familiares para o pai dela. Os Almeida queriam absorver nossa empresa, e ela era a espiã dentro da minha vida. Ana Clara não disse nada, mas entendeu instantaneamente. A traição de Helena não havia sido a primeira. Só a mais dolorosa, porque chegou depois que Rafael acreditou ter aprendido a lição. Quando a confrontei, continuou ele, Sofia me implorou que não a abandonasse. Prometeu que mudaria, que havia sido pressionada por sua família, que me amava de verdade. Mas eu já havia perdido a capacidade de acreditar nela. Deixei-a e me casei com Helena poucos meses depois. Pensei que começar de novo com alguém completamente diferente apagaria o passado. Mas não apagou. Não. Sua voz se quebrou levemente. E agora entendo que Sofia nunca me perdoou. Não por romper o noivado, mas por escolher outra mulher. Para alguém como ela, isso é imperdoável. Aproximou-se de Ana Clara lentamente, como se temesse assustá-la com um movimento brusco. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse.
Não um simples, não desses que se oferecem por cortesia. Devo-lhe um pedido de desculpas real, profundo, desses que doem porque reconhecem o dano causado. Rafael. Deixei que meus medos me controlassem. A interrompeu. Deixei que o fantasma de Helena e o veneno de Sofia me convencessem de que não podia confiar em ninguém. E no processo, fiz com você exatamente o que jurei que nunca faria. Tratei você como se fosse culpada de algo que não havia cometido. As lágrimas brilhavam nos olhos de ambos agora, refletindo a luz da lua como estrelas presas em cristal líquido. Isso não é o que mais me doeu, confessou Ana Clara, e as palavras saíram de um lugar tão profundo que mal as reconheceu como próprias. O que mais me doeu foi que, por um momento, acreditei em você. Acreditei que tinha razão, que eu não merecia ser amada de verdade, que minha existência só tinha valor no que podia dar aos outros. Ana Clara. Carreguei isso a vida toda, continuou ela, sem poder parar agora que as comportas haviam se aberto. A sensação de não ser suficiente, de ser um peso para minha família, de existir só para servir aos outros. Quando me trouxeram aqui como mercadoria, uma parte de mim pensou que era exatamente o que merecia. E quando você começou a me tratar como algo mais, a me ver como uma pessoa real, fiquei tão assustada que quase preferia que as acusações fossem verdade, porque então tudo faria sentido. Então não teria que acreditar que alguém poderia me amar por quem sou. O silêncio que se seguiu estava carregado de verdades finalmente ditas, de máscaras que caíam ao chão como folhas secas no outono. Rafael deu mais um passo, reduzindo a distância entre eles, até que Ana Clara pudesse sentir o calor de seu corpo. Me escute, disse com uma intensidade que ela nunca havia ouvido em sua voz. O que seu pai fez foi um ato de desespero, não de crueldade. O que eu fiz ao aceitar foi covardia disfarçada de pragmatismo, mas o que cresceu entre nós, o que sinto quando te vejo sorrir, quando leio seus versos rabiscados em guardanapos, quando te observo trabalhar o barro como se estivesse criando vida, isso não foi comprado. Isso não pode ser comprado. O que é, então? Não sei, admitiu ele. Talvez seja o começo de algo que ainda não tem nome. Ou talvez seja amor se disfarçando de amizade, porque ambos temos muito medo de chamá-lo por seu verdadeiro nome. Ana Clara sentiu que algo se rompia e se reconstruía simultaneamente em seu interior. A mulher que havia chegado àquela mansão 6 meses atrás, assustada e convencida de seu próprio pouco valor, começava a desaparecer para dar lugar a alguém diferente. Alguém que começava a acreditar que merecia ser amada, não pelo que podia oferecer, mas simplesmente por existir. Não sei se posso te perdoar ainda, disse finalmente. Não sei se posso confiar que não voltará a duvidar de mim na próxima vez que alguém plantar mentiras em seu caminho. Então me dê a oportunidade de te provar, respondeu ele. Não com palavras, porque palavras são fáceis, com ações, com tempo, com a paciência que deveria ter te mostrado desde o começo. Ela o olhou longamente, buscando em seus olhos algum rastro de falsidade, algum sinal de que aquilo era só mais uma armadilha. Mas só encontrou vulnerabilidade, esperança e algo que se parecia perigosamente com amor. Está bem, disse finalmente, mas quero algo em troca. O que for. Quero que confronte Sofia e quero estar presente quando fizer isso. O confronto aconteceu 3 dias depois, no mesmo salão onde Sofia havia tomado chá com Dona Marília naquela primeira tarde de abril. Ana Clara havia insistido que a reunião fosse em território neutral, mas Rafael argumentou que a mansão era precisamente onde tudo havia começado e onde devia terminar. Havia algo de justiça poética nisso, e Ana Clara aceitou relutantemente. Sofia chegou vestida de branco imaculado, como uma noiva ou uma vítima, dependendo de quem a olhasse. Seu sorriso congelou momentaneamente ao ver Ana Clara sentada ao lado de Rafael no sofá, suas mãos entrelaçadas sobre as almofadas de veludo. Que surpresa encantadora, disse, recuperando a compostura com a rapidez de uma serpente. Não sabia que isso era uma reunião familiar. Sente-se, Sofia, ordenou Rafael,
E sua voz tinha um fio que Ana Clara não lhe havia escutado antes. A mulher obedeceu, cruzando as pernas com elegância estudada. Do que se trata tudo isso? Sua mensagem parecia bastante urgente. Rafael colocou sobre a mesa de centro uma pasta com os documentos que Júlia havia trazido de Três Corações, incluindo capturas de tela do e-mail rastreado. Se trata de você, do que fez e do porquê. O silêncio que se seguiu era denso como óleo. Sofia olhou os documentos sem tocá-los, e Ana Clara observou como sua máscara de serenidade começava a rachar. Não sei do que está falando. A matéria da revista, disse Ana Clara, falando pela primeira vez. As acusações falsas. Tudo foi orquestrado por você através de sua empresa de relações públicas. Temos provas. Isso é ridículo. É mesmo. Rafael pegou uma das capturas de tela. Este e-mail foi enviado de um endereço IP registrado em nome de sua empresa. O jornalista que assinou a matéria não existe. É um pseudônimo que você já usou antes para plantar notícias favoráveis sobre seus clientes. Quer que continue? Sofia permaneceu em silêncio durante um longo momento. Depois, lentamente, um sorriso amargo curvou seus lábios pintados de vermelho. E daí se fui eu, disse finalmente, abandonando toda a pretensão. O que vai fazer, Rafael? Me denunciar? Destruir minha reputação como tentei destruir a da sua esposa? Quero saber por quê. Por quê? A risada de Sofia era um som oco desprovido de alegria. Porque você me tirou tudo, Rafael. Me humilhou diante de toda a nossa classe social. Me deixou por uma qualquer que nem ao menos teve a decência de te fazer feliz. E depois, quando pensei que finalmente tinha encontrado minha oportunidade, quando sua mãe me contatou para dizer que você estava procurando esposa, o que fez? Comprou uma caipira. Não a comprei. Eu. A comprou, interrompeu Sofia, a máscara finalmente despedaçada. Acha que não sei? Sua mãe me contou tudo. O acordo com a família, as dívidas pagas, a transação comercial disfarçada de casamento. E nem mesmo então me escolheu. Preferiu uma estranha antes de voltar a me dar uma chance. Ana Clara observava a troca em silêncio, sentindo uma mistura complexa de emoções. Havia esperado encontrar maldade pura em Sofia, mas o que via era algo diferente. Uma mulher despedaçada pela rejeição, envenenada por anos de ressentimento, incapaz de aceitar que o amor não pode ser forçado nem fabricado. Sofia, disse suavemente, surpreendendo a todos, incluindo ela mesma. O que fez foi errado. Me causou uma dor imensa, a mim e à minha família. Mas entendo de onde vem. A outra mulher a olhou com desconfiança. O que isso deveria significar? Significa que sei o que é se sentir invisível. O que é acreditar que não merece amor porque alguém o negou a você. O que é construir muros tão altos que termina presa dentro deles. O silêncio se estendeu como um lençol sobre a sala. Sofia a olhava com uma expressão que oscilava entre o ódio e algo parecido com o reconhecimento. Você não sabe nada sobre mim, disse finalmente, mas sua voz havia perdido o veneno. Talvez não, mas sei que me destruir não te dará o que procura. Não te fará sentir amada. Não apagará a rejeição. Só te deixará mais vazia do que já está. Sofia se levantou bruscamente, pegando sua bolsa com movimentos desajeitados que traíam sua agitação. Esta conversa acabou. Sim, concordou Rafael. Acabou. E também seu relacionamento com esta família. Não quero ver você perto da minha casa, da minha esposa ou da minha mãe. Se voltar a saber de você, se plantar outra história falsa, se tentar qualquer coisa contra nós, usarei todos os meus recursos para destruir sua empresa, sua reputação e tudo que te importa. Fui claro? Sofia o olhou com olhos que brilhavam de lágrimas contidas. Perfeitamente. E sem outra palavra, saiu do salão, deixando atrás de si o eco de seus saltos sobre o mármore e o fantasma de uma história de amor que nunca foi. A partida de Sofia não resolveu todos os problemas, mas marcou o início de uma nova etapa. Dona Marília, confrontada com as provas de sua cumplicidade, teve que enfrentar finalmente as consequências de suas ações. A conversa entre mãe e filho foi longa, dolorosa e necessária. Ana Clara não esteve presente,
mas escutou fragmentos através das paredes da mansão, vozes elevadas que gradualmente deram lugar ao silêncio e, finalmente, a algo parecido com a paz. A anciã não se desculpou. Não era seu estilo. Mas deixou de atacar sua nora. Era um progresso pequeno, mas significativo. Ana Clara, por sua parte, mergulhou em sua arte com uma intensidade renovada. As horas no ateliê de seu Edmundo se converteram em seu santuário, o lugar onde processava tudo o que havia vivido e o transformava em beleza tangível. Suas cerâmicas começaram a contar histórias diferentes agora. Já não eram só paisagens de Três Corações ou retratos de sua avó. Eram narrativas completas pintadas em cerâmicas. Mulheres que sustentavam o mundo sobre seus ombros, jardins que floresciam no meio de desertos, pássaros que rompiam as barras de suas gaiolas. Uma tarde de junho, seu Edmundo a chamou a seu escritório, um pequeno cômodo entulhado de esboços, fotografias e ferramentas antigas, e lhe mostrou uma carta. É da Galeria Choque Cultural, explicou com um sorriso que revelava anos de tabaco e café. Querem expor seu trabalho. Uma exposição individual, Ana Clara. Entende o que isso significa? Ela não entendia, não completamente, mas o brilho nos olhos de seu mestre lhe disse que era algo importante, algo que as caipiras de Três Corações não conseguiam normalmente, algo que a colocava em um mapa que nunca havia sonhado percorrer. Aquela noite, compartilhou a notícia com Rafael durante o jantar. Ele a escutou com atenção, fazendo as perguntas certas, mostrando um interesse genuíno que ainda a surpreendia depois de tanto tempo. Você está feliz? Perguntou quando ela terminou de contar os detalhes. Não sei, admitiu ela. Estou sobrecarregada, assustada. Parte de mim continua esperando acordar e descobrir que tudo foi um sonho. Não é um sonho, disse ele, alcançando sua mão sobre a mesa. É seu talento, finalmente reconhecido. É o que sempre mereceu. Ana Clara o olhou e algo se moveu em seu peito. Não era o amor arrebatador das novelas românticas. Não era a paixão que consumia e destruía. Era algo mais profundo, mais sólido. O reconhecimento de que aquele homem, com todas as suas falhas e cicatrizes, havia realmente. Havia como artista, como mulher, como igual. Há algo que quero te pedir, disse ela. Diga. Quero voltar a Três Corações. Preciso ver minha família, mostrar-lhes que estou bem, que tudo o que sacrificaram não foi em vão. E quero que venha comigo. Rafael não respondeu imediatamente. Ana Clara sabia que para um homem como ele, acostumado às mansões e aos hotéis 5 estrelas, a ideia de visitar uma cidade empoeirada do interior de Minas Gerais devia resultar intimidante. Tem certeza? Perguntou finalmente. Não sei se sua família vai querer me ver. Afinal, eu sou o homem que pagou as dívidas que os estavam afogando, o interrompeu Ana Clara. O homem que me deu um lar e a oportunidade de me tornar artista. O homem que minha avó quer conhecer antes de... Sua voz se quebrou levemente. Antes que seja tarde demais. Benedita havia completado 91 anos na semana anterior. Cada ligação telefônica era um lembrete de que o tempo era um presente que não podia ser dado como garantido. Então iremos, disse Rafael. Este fim de semana, se quiser. Ana Clara assentiu, sentindo como as lágrimas vinham aos seus olhos. Não de tristeza desta vez, nem de medo nem de vergonha. Eram lágrimas de algo que se parecia perigosamente com a felicidade. A viagem a Três Corações foi uma inversão do caminho que havia percorrido meses atrás. Desta vez, Ana Clara olhava pela janela do carro e via a paisagem com olhos diferentes. Os campos de cana já colhidos pelo outono, as planícies douradas de sol poente, os cafezais que começavam a aparecer quando cruzaram a fronteira invisível para Minas Gerais. Rafael dirigia em silêncio, permitindo-lhe mergulhar em seus pensamentos. De vez em quando, sua mão buscava a dela sobre o assento, um contato breve que dizia mais que qualquer palavra. Quando o carro entrou no caminho de terra que levava à casa de seus pais, Ana Clara sentiu que o coração subia para sua garganta. Ali estava a fachada caiada de branco,
um pouco mais deteriorada que em sua memória. Ali estava o quintal com os jasmins que sua mãe cuidava como se fossem filhos. Ali estava a cadeira de balanço vazia, onde sua avó costumava sentar para contemplar o pôr do sol. A porta se abriu antes que pudessem descer do carro. Júlia saiu correndo, seguida de Maria, que secava as mãos no avental como se levasse horas cozinhando. Provavelmente assim era. João apareceu no umbral, mais curvado do que Ana Clara se lembrava, com o cabelo completamente branco agora. Os abraços foram longos, molhados de lágrimas, cheios de palavras que se atropelavam umas às outras. Rafael permaneceu um passo atrás, observando a reunião com uma expressão que oscilava entre a ternura e o desconforto de quem não está seguro de seu lugar. Foi Benedita quem quebrou o gelo. A anciã apareceu na porta apoiada em sua bengala, os olhos negros brilhando com a mesma lucidez de sempre. Você deve ser o milionário, disse olhando Rafael de cima a baixo. Venha aqui, rapaz. Deixe-me ver você bem. E quando ele se aproximou, Ravó tomou seu rosto entre as mãos enrugadas e o examinou como se pudesse ler sua alma através da pele. Você tem olhos tristes, ditou, mas honestos. Isso é bom. Os homens com olhos mentirosos não duram muito nessa família. Rafael sorriu, e Ana Clara viu como algo da tensão abandonava seus ombros. É uma honra conhecê-la, dona Benedita. Benedita só. Nesta casa não há donas nem dons, só família. Agora entre, que o angu esfria e minha filha leva 3 dias cozinhando como se esperasse o próprio presidente. Passaram 3 dias em 3 corações. 3 dias de refeições intermináveis no quintal sob o jasmim, de conversas que se estendiam até a madrugada, de segredos compartilhados e feridas que começavam a sarar. João demorou em aceitar Rafael. No primeiro dia, mal trocou palavra com ele, refugiando-se na plantação, com a desculpa de revisar os cafezais que finalmente haviam começado a se recuperar, graças às chuvas do outono. Mas no segundo dia, Ana Clara os encontrou juntos, examinando as raízes de uma árvore centenária, discutindo técnicas de enxerto como se conhecessem de toda a vida. Seu pai é um homem sábio, lhe disse Rafael aquela noite, enquanto passeavam pelos cafezais sob a luz da lua. Me ensinou mais sobre agricultura em 2 horas do que aprendi em toda a minha vida. E o que aprendeu? Que as raízes profundas são as que sustentam as árvores durante as tempestades. Que a paciência é mais valiosa que o dinheiro. E que um homem que trabalha a terra com suas próprias mãos merece mais respeito que um que assina cheques de um escritório. Ana Clara parou, olhando-o com uma intensidade que o fez prender a respiração. É isso que pensa de si mesmo? Que não merece respeito? Às vezes, admitiu ele. Herdei um império que nunca construí. Vivo em uma mansão que nunca sonhei. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. E, no entanto, tudo o que sempre quis foi ensinar poesia a estudantes que provavelmente não me escutariam. Nunca é tarde para mudar, Rafael. Você acha? Acho, disse ela com convicção. Olhe o que aconteceu comigo. Há 1 ano era uma caipira sem futuro, vendida como mercadoria para pagar as dívidas de sua família. Agora sou uma artista com uma exposição em uma galeria de São Paulo. Se eu pude me reinventar, você também pode. Ele a olhou com uma expressão que ela não soube interpretar. Havia ternura, sim, mas também algo mais profundo, algo que parecia ter estado crescendo em silêncio durante meses. Ana Clara, disse, e seu nome em seus lábios soava diferente agora, como uma oração ou uma promessa. Tenho estado me apaixonando por você. Devagar, sem perceber, como um rio que vai escavando seu leito gota a gota. Não sei quando começou exatamente. Talvez tenha sido aquela noite no Ibirapuera, quando me contou sobre suas cerâmicas. Ou talvez tenha sido antes, no primeiro dia que te vi descer do carro com o terror nos olhos, mas a dignidade intacta. O que sei é que agora, quando imagino o futuro, não consigo imaginá-lo sem você. Ana Clara sentiu que o coração parava por um segundo que pareceu eterno. Havia esperado aquelas palavras, as havia temido, as havia desejado em segredo durante noites de insônia. Rafael. Não precisa responder, apressou-se a dizer. Não espero que sinta o mesmo.
Só precisava que soubesse. Precisava ser honesto com você, mesmo que seja uma vez na vida, sobre algo que realmente importa. Ela o olhou sob a luz prateada da lua mineira e tomou uma decisão. Venha comigo, disse, tomando-o pela mão. Guiou-o através do cafezal, por sendeiros que conhecia de memória, até chegar a uma pequena clareira, onde uma figueira solitária se erguia como um sentinela ancião. Era a árvore favorita de sua infância, o lugar onde se escondia para ler, para sonhar, para escapar de uma realidade que sempre lhe havia parecido pequena demais. Este é meu lugar secreto, explicou. Nunca trouxe ninguém aqui. Rafael olhou a árvore com reverência, entendendo o significado daquele gesto. Obrigado por compartilhá-lo comigo. Há algo mais, disse Ana Clara, levando a mão ao cabelo, onde o pente de coral brilhava sob a lua. Minha avó me deu isso no dia em que parti de 3 corações. Me disse para guardá-lo perto do coração, que uma rainha não precisa de coroa para saber quem é. Extraiu o pente com cuidado, sentindo o peso de gerações na palma de sua mão. Carreguei-o todos os dias desde então. Foi minha âncora, meu lembrete de quem sou quando todo o resto parecia perdido. É lindo, murmurou ele. É, e agora quero dar a você. A surpresa nos olhos de Rafael foi genuína. Não posso aceitar. É sua herança, sua. Quero que o tenha, insistiu Ana Clara. Guarde perto do coração e lembre-se, um rei não precisa de coroa para saber quem é. A frase ecoou no silêncio do cafezal, carregada de tudo que não haviam dito, de tudo que ainda lhes restava descobrir juntos. Rafael pegou o pente com mãos trêmulas e o guardou no bolso de sua camisa, diretamente sobre o coração. Isso significa... Começou, mas não pôde terminar a frase. Significa que estou te escolhendo, completou ela. Não porque me compraram, não porque não tenho outra opção, não porque seja meu dever de esposa. Te escolho porque quero, porque vi quem você é debaixo de todas as máscaras e gosto do que vi. Foi ele quem deu o primeiro passo, encurtando a distância entre eles. Foi ela quem levantou o rosto, encontrando seus olhos no meio do caminho. E foi naquele cafezal centenário, sob a lua de Minas Gerais, que se beijaram pela primeira vez. Não como marido e mulher em um casamento arranjado, mas como duas pessoas que haviam escolhido se amar contra todas as probabilidades. A galeria Choque Cultural resplandecia com a luz de centenas de refletores dirigidos para as obras de Ana Clara. Era uma noite de agosto, fria e clara, e toda São Paulo parecia ter se dado cita para presenciar a estreia da ceramista mineira que havia conquistado o mundo da arte contemporânea. Os críticos sussurravam entre taças de espumante, os colecionadores examinavam as cerâmicas com olhos calculadores, e os jornalistas disparavam suas câmeras como se cada peça fosse um tesouro recém-descoberto. Ana Clara se movia entre os convidados como em um sonho. O vestido que usava, desenhado por ela mesma, com bordados inspirados nos motivos de suas cerâmicas, a fazia sentir simultaneamente fora de lugar e exatamente onde devia estar. A seu lado, Rafael irradiava um orgulho silencioso. Havia sido ele quem havia insistido que a exposição levasse um título que refletisse a história por trás das obras. Raízes e asas, cerâmica da terra e da alma. Aquela ali, escutou Ana Clara um colecionador dizer a seu acompanhante, é extraordinária. Dizem que levou 3 meses para completá-la. Referia-se à peça central da exposição. Um mural de cerâmicas que ocupava uma parede inteira, representando o quintal de sua casa em 3 corações. Cada detalhe estava capturado com uma precisão quase fotográfica. A cadeira de balanço de sua avó, os jasmins em flor, o branco da cal nas paredes, o céu impossivelmente azul de Minas Gerais. Mas havia algo além do realismo. Uma qualidade onírica que transformava uma cena cotidiana em algo transcendente. É uma homenagem à minha avó, explicou Ana Clara quando um jornalista lhe perguntou pela inspiração. A todas as avós que guardam a memória de cidades inteiras, que transmitem histórias e sabedoria através de gerações, que são as verdadeiras guardiãs de nossa identidade. À medida que a noite avançava, o orgulho inicial de Ana Clara começou a tingir-se de melancolia.
Havia uma ausência que pesava mais que todas as presenças. Benedita não havia podido viajar a São Paulo. Aos seus 91 anos, o médico da cidade havia desaconselhado a viagem, e a anciã havia aceitado com a resignação de quem sabe que algumas batalhas não podem ser vencidas. Mas então, no meio do burburinho da galeria, Ana Clara sentiu que alguém puxava sua manga. Era Júlia, com os olhos brilhando de emoção. "Venha", sussurrou. "Há alguém que quer te ver." Conduziu-a até uma pequena sala reservada onde haviam instalado uma tela conectada à internet. E ali, em videochamada de 3 corações, estava o rosto enrugado de Benedita, iluminado pela luz de uma vela porque a eletricidade da cidade havia voltado a falhar. "Vovó", Ana Clara sentiu que as lágrimas vinham aos seus olhos. "Como?" "Sua irmã me ensinou a usar esse aparelho infernal", respondeu a anciã com um sorriso. "Não entendo como funciona, mas se serve para te ver em sua noite de glória, estou disposta a fazer as pazes com a tecnologia. Queria que pudesse estar aqui." "Estou aí, menina. Não vê?" Apontou para algum ponto fora da câmera. "Cada cerâmica que pintou leva um pedaço de mim, de sua mãe, de todas as mulheres que vieram antes de você. Quando as pessoas olham suas obras, estão olhando para todas nós." Ana Clara teve que se sentar porque as pernas não a sustentavam. Júlia colocou uma mão em seu ombro enquanto as lágrimas corriam livremente por suas bochechas. "Estou tão orgulhosa de você", continuou Benedita. "Não pelos prêmios, nem pela galeria, nem pelo dinheiro que vai ganhar. Estou orgulhosa porque se manteve de pé quando tudo te empurrava para cair, porque encontrou sua voz quando o mundo te dizia para calar, porque transformou a dor em beleza. Aprendi tudo com você, vovó." "Não", a anciã negou com a cabeça. "Eu só plantei a semente. Você a fez florescer." Passaram mais alguns minutos conversando, compartilhando detalhes da exposição, descrevendo as obras que a câmera não alcançava a mostrar. Quando a conexão começou a falhar, Benedita levantou uma mão enrugada para a tela. "Agora vá", ordenou. "Esta é sua noite. Brilhe como a estrela que sempre foi." A videochamada se cortou, e Ana Clara permaneceu um momento na pequena sala, recompondo seu coração, antes de voltar a enfrentar a multidão. Quando retornou à galeria principal, encontrou Rafael falando com um grupo de jornalistas. Ao vê-la, desculpou-se educadamente e caminhou até ela com uma expressão de preocupação. "Tudo bem." "Minha avó", explicou Ana Clara, secando as últimas lágrimas. Júlia organizou uma videochamada. O sorriso de Rafael foi de alívio e compreensão. "É uma mulher extraordinária." "É." Ana Clara olhou ao redor, contemplando as paredes cheias de suas criações, os rostos de desconhecidos que admiravam seu trabalho, o mundo que se abria diante dela como um livro de páginas em branco. "Tudo isso é graças a ela e a você." "Não", disse ele, tomando sua mão. "Tudo isso é graças a você. Eu só dei o espaço para que pudesse brilhar. O talento, a determinação, a coragem, isso sempre foi seu." A noite terminou com a venda de quase todas as peças, vários pedidos de colecionadores internacionais e uma oferta de uma galeria de Nova York para uma exposição no ano seguinte. Ana Clara assinou autógrafos, concedeu entrevistas, sorriu para fotografias que apareceriam em revistas que antes nem sabia que existiam. Mas o momento que guardaria para sempre em sua memória não foi nenhum desses. Foi o instante, já perto da meia-noite, quando a galeria começava a esvaziar e ela ficou sozinha diante do mural de sua casa de 3 corações. Rafael se aproximou por trás e a abraçou suavemente. "No que está pensando?" "No caminho que percorri", respondeu ela. "Há um ano estava naquele quintal assustada sem saber o que me esperava. E agora estou aqui, olhando aquele mesmo quintal convertido em arte. É uma viagem extraordinária. É." Virou-se para olhá-lo nos olhos. "E você foi parte fundamental dela." Ana Clara. "Deixe-me terminar", pediu ela. "Quero que saiba que te amo. Não porque me salvou, não porque me deu oportunidades. Te amo porque me viu quando ninguém mais via.
porque confiou em mim quando eu não confiava em mim mesma, porque nunca tentou me mudar, só me ajudar a ser mais eu. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Foi um beijo de certeza, de futuro compartilhado, de duas pessoas que haviam atravessado tempestades para se encontrarem na margem. Quando se separaram, Ana Clara tinha uma última coisa a dizer. Quero renovar nossos votos. Desta vez, por escolha. Em 3 corações, cercados de nossa família. Não como um acordo comercial, mas como uma declaração de amor. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto como um amanhecer. Nada me faria mais feliz. A primavera chegou a São Paulo pintando os parques de cores e enchendo o ar com o perfume das flores de jasmim. O mesmo perfume que Ana Clara havia levado em seu vestido o dia que abandonou 3 corações, mas que agora significava algo completamente diferente. A cerimônia de renovação de votos estava programada para o 1º domingo de setembro, na Catedral da Sé. Havia sido ideia de Júlia. Se iam fazer que fosse por alto, que toda São Paulo soubesse que aquele casamento que havia começado como uma transação havia se transformado em algo real, profundo, indestrutível. Ana Clara havia desenhado seu próprio vestido, claro. Tecido de seda cor marfim, com bordados inspirados nas cerâmicas mineiras. Flores de jasmim entrelaçadas com cafezais, raízes que se estendiam para baixo enquanto os galhos alcançavam o céu. Era um vestido que contava uma história, sua história. A manhã do grande dia amanheceu clara e luminosa. Ana Clara acordou no quarto que havia ocupado durante seu 1º ano de casamento. O quarto que havia sido seu refúgio, sua prisão, seu santuário segundo os dias. E contemplou o reflexo da luz sobre as paredes. Não era mais a mesma mulher que havia cruzado aquele umbral trêmula de medo. Nem ao menos era a mesma mulher de 6 meses atrás, insegura de seu lugar no mundo. Era Ana Clara Santos Mendes, artista reconhecida, mulher amada, dona de seu próprio destino. A cerimônia reuniu uma centena de convidados, amigos do mundo da arte, sócios de negócios de Rafael, que haviam aprendido a respeitar a caipira, que havia se transformado em estrela e, claro, a família de 3 corações completa. João caminhou junto à sua filha mais velha pelo corredor central da catedral, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas curtidas. Não eram lágrimas de vergonha desta vez, como as que havia derramado no dia do acordo. Eram lágrimas de orgulho, de redenção, de um pai que finalmente podia se perdoar. Maria, sentada na primeira fila junto a Júlia, soluçava abertamente em um lenço bordado. A doença do coração que a havia atormentado durante anos estava controlada agora, graças aos tratamentos que o dinheiro de Rafael havia possibilitado, e viveria para ver crescer os netos que começava a sonhar. Mas a presença mais emotiva era a de Benedita. A anciã havia insistido em viajar apesar das recomendações médicas, argumentando que se havia sobrevivido a uma revolução, uma ditadura e 3 secas centenárias, não ia perder o casamento de sua neta por uns problemas de velha. Estava sentada em uma cadeira de rodas junto ao altar, vestida de preto como sempre, mas com o pente de coral, o mesmo que Ana Clara havia presenteado a Rafael e que ele havia devolvido à sua legítima dona para a ocasião, brilhando em seu cabelo branco como uma coroa. Quando Ana Clara chegou ao altar, foi Benedita quem falou primeiro. Antes de começarem com os votos e as promessas, disse com sua voz rouca que enchia a catedral, quero dizer algo. O padre, surpreso pela interrupção, olhou para Rafael buscando orientação. Ele assentiu com um sorriso, dando permissão à anciã para continuar. Há 1 ano, começou Benedita. Minha neta saiu de nossa casa como mercadoria. Foi a decisão mais difícil que esta família tomou jamais. João não dormiu uma noite inteira desde então, carregando a culpa do que fez. Maria rezou todos os dias pedindo perdão a Nossa Senhora. E eu? Eu dei a Ana Clara um pente de ouro e umas palavras que esperava que a ajudassem a sobreviver. Fez uma pausa, seus olhos negros percorrendo os rostos dos presentes. Mas o que não sabíamos então, o que nenhum de nós podia imaginar, é que o destino tinha outros planos. Ana Clara não chegou a esta cidade como vítima, chegou como semente. E dessa semente cresceu uma árvore tão forte,
tão bonita, que seus galhos dão sombra a todos que a cercam. Virou-se para Rafael e seu olhar se suavizou. Você, rapaz, poderia ter tratado minha neta como o que tecnicamente era, uma esposa comprada. Poderia tê-la ignorado, usado, descartado quando não servisse mais. Mas não fez. Respeitou-a, apoiou-a, deu-lhe asas para voar. E por isso, embora este velho coração demorasse para aceitar, te considero parte desta família. As lágrimas corriam agora por quase todos os rostos da catedral, incluindo o do padre. Então aqui estamos, concluiu Benedita, não celebrando um contrato, mas um milagre. O milagre de duas pessoas partidas que aprenderam a curar uma a outra. O milagre do amor que nasce onde menos se espera. O milagre de uma caipira de 3 corações que se tornou rainha sem precisar de nenhuma coroa. O silêncio que se seguiu era sagrado. Depois, lentamente, começaram os aplausos. Primeiro tímidos, depois crescentes, até encher a catedral com um som que parecia o bater de 1000 asas. Os votos que se seguiram foram breves, mas profundos. Ana Clara e Rafael haviam se prometido que não usariam fórmulas vazias, que cada palavra sairia do coração. Prometo, disse ele segurando suas mãos, ver você sempre como te vi pela primeira vez que desceu daquele carro, com dignidade intacta, com um fogo nos olhos que nada podia apagar. Prometo apoiar seus sonhos como se fossem meus, celebrar seus triunfos e sustentá-la nas quedas. Prometo continuar me apaixonando por você cada dia, descobrindo novas razões para te amar até que a memória me falhe e o coração pare de bater. Prometo, respondeu ela, não esquecer nunca de onde viemos, nem o caminho que percorremos para chegar aqui. Prometo ser sua companheira nas tempestades e nas calmarias, sua crítica mais honesta e sua admiradora mais fervorosa. Prometo te amar não pelo que tem, mas por quem é, um poeta disfarçado de empresário, uma alma sensível escondida atrás de uma armadura de sucesso. Prometo te escolher cada dia, como te escolho hoje, livremente, completamente, para sempre. Quando o padre os declarou novamente unidos, o beijo que compartilharam não foi o beijo educado dos casamentos formais. Foi um beijo que continha meses de dúvidas superadas, feridas curadas, muros derrubados. Um beijo que sabia a futuro. A recepção se celebrou nos jardins da mansão do Morumbi, transformados para a ocasião em um tributo a Minas Gerais. Mesas decoradas com cerâmicas pintadas por Ana Clara, menu de feijoada, tuto de feijão e pão de queijo, música de viola caipira que fazia vibrar o ar morno da primavera. Dona Marília observava a celebração de um canto, e embora sua expressão continuasse sendo severa, havia algo diferente em seus olhos. Talvez fosse resignação, talvez fosse o primeiro vislumbre de respeito genuíno. Quando Ana Clara passou junto a ela, a anciã a deteve com um gesto. Não gosto de você, disse sem rodeios. Provavelmente nunca vou gostar completamente. Mas fez uma pausa, como se as palavras lhe custassem fisicamente. Fez meu filho feliz. E isso é mais do que Helena conseguiu em 15 anos. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Ana Clara receberia jamais daquela mulher e aceitou com uma inclinação de cabeça. Obrigada, Dona Marília. Marília, corrigiu a anciã. Só Marília. Se vamos ser família, melhor começar a agir como tal. Aquela noite, quando os últimos convidados foram embora e a mansão ficou em silêncio, Ana Clara e Rafael subiram juntos à sacada do quarto que agora compartilhavam. São Paulo se estendia diante deles como um mar de luzes, e além, invisível mas presente, estava 3 corações com seus cafezais e seus segredos. É feliz? Perguntou ele, envolvendo-a com seus braços. Mais do que acreditei possível, respondeu ela. E você? Tenho tudo o que sempre quis, sem saber que queria. Ficaram assim, abraçados sob as estrelas, sentindo o peso doce de tudo que haviam construído juntos. E Ana Clara, a menina que acreditava não merecer amor, a jovem que foi vendida como mercadoria, a mulher que havia aprendido a reconhecer seu próprio valor, fechou os olhos e deixou que a felicidade a inundasse como uma maré morna e luminosa.
3 anos depois. O sol de janeiro voltava a castigar os cafezais de Três Corações. Mas desta vez, a terra não estava sedenta. As chuvas do inverno haviam sido generosas, e as árvores ostentavam suas folhas verdes com o orgulho dos sobreviventes. Ana Clara caminhava pelo sendeiro que levava à figueira centenária, seu lugar secreto da infância, com uma mão sobre o ventre apenas abaulado, e a outra entrelaçada com a de sua filha de 2 anos, Benedita. Dita, como todos a chamavam. Uma criaturinha de olhos escuros e riso contagiante que havia herdado a determinação de sua mãe e a sensibilidade de seu pai. Rafael a seguia alguns passos atrás, carregando uma cesta com provisões para o piquenique que haviam planejado. Havia mudado naqueles 3 anos. As canas haviam se espalhado por seu cabelo, mas as rugas de preocupação haviam dado lugar a linhas de riso ao redor dos olhos. Não era mais o empresário esgotado que ela havia conhecido. Era um homem que havia encontrado o equilíbrio entre suas obrigações e suas paixões. O Império Mendes continuava funcionando, mas agora o dirigia uma equipe de profissionais competentes, enquanto Rafael dedicava suas tardes a dar aulas de literatura em uma escola pública da Vila Madalena. Seus poemas haviam sido finalmente publicados. Um pequeno volume que havia recebido críticas modestas, mas sinceras, e estava trabalhando em um romance inspirado na história de amor mais improvável que conhecia, a sua própria. "Olha, mamãe", exclamou Dita, apontando para uma borboleta que revolteava entre os galhos da figueira. "É amarela como suas cerâmicas." Ana Clara sorriu, agachando-se para ficar na altura de sua filha. "As borboletas amarelas trazem boa sorte. Sabia disso?" "Quem te disse?" "Sua bisavó, Benedita." O nome provocou uma sombra de tristeza no coração de Ana Clara. A anciã havia morrido 6 meses depois do casamento na catedral, apacavelmente, dormindo em sua eterna cadeira de balanço, com o pente de coral ainda no cabelo. Havia vivido o suficiente para conhecer sua primeira bisneta, para segurá-la em seus braços enrugados e sussurrar em seu ouvido segredos que só as mulheres da família Santos podiam entender. "A bisavó está no céu", disse Dita com a naturalidade das crianças que ainda não compreendem a morte. "Mas cuida da gente de lá, né?" "Sempre", respondeu Ana Clara, sentindo como as lágrimas vinham aos seus olhos. "Sempre vai cuidar." Sentaram-se sob a sombra da figueira centenária, estendendo uma manta sobre a grama seca. Rafael tirou da cesta pão recém-assado, queijo de cabra da região, goiabada cascão feita por Maria e uma garrafa de vinho tinto das vinhas que agora pertenciam à família. Sim, Rafael havia comprado o vinhedo dos Almeida quando Sofia, arruinada por seus próprios excessos, teve que vendê-lo para pagar dívidas. Dita corria entre as árvores perseguindo borboletas, enquanto seus pais compartilhavam o almoço em silêncio cúmplice. "Se lembra da primeira vez que me trouxe aqui?" perguntou Ana Clara, como se fosse ontem. "Me deu o pente de sua avó e me disse que um rei não precisa de coroa para saber quem é. Aí você me devolveu no dia do nosso 2º casamento. Porque entendi que não era meu para guardar, era seu, e de Dita depois de você e de quem vier depois." Sinalizou com o olhar o ventre de Ana Clara. Ela sorriu, acariciando a vida que crescia em seu interior. Seria um menino desta vez. Haviam decidido chamá-lo de João, em homenagem ao avô que havia morrido de infarto no inverno anterior, perdoado finalmente por sua filha e por si mesmo. A família havia sofrido perdas naqueles 3 anos. Benedita, João, até Dona Marília, que havia falecido dormindo 1 mês depois de conhecer sua primeira bisneta. Mas também havia crescido. Júlia havia se casado com um professor de escola de Belo Horizonte e esperava seu primeiro filho. Maria vivia agora em uma casinha junto à mansão de São Paulo, perto de sua filha mais velha e das netas que adorava mimar. "Alguma vez se arrepende?" perguntou Ana Clara de repente. "De quê?" "De ter me comprado." Rafael deixou a taça de vinho sobre a manta e a olhou com seriedade. "Nunca te comprei, Ana Clara. Paguei uma dívida. Ofereci uma saída a uma família desesperada. Mas você nunca foi uma mercadoria para mim.
Desde o primeiro momento em que te vi, soube que era algo que não se podia comprar nem vender. E o que era? Fogo, respondeu ele simplesmente. Você era fogo disfarçado de cinza, esperando que alguém soprasse para avivar a chama. Ana Clara sentiu que as lágrimas corriam por suas bochechas, mas não tentou detê-las. Havia aprendido que as lágrimas de felicidade mereciam ser derramadas. Dita voltou correndo com as mãos cheias de flores silvestres. Para você, mamãe, e para o bebê. Ana Clara pegou o ramilhete improvisado e o apertou contra seu coração. Obrigada, meu amor. São as flores mais bonitas do mundo. A bisavó me disse onde encontrá-las, anunciou a menina com total naturalidade. Me sussurrou no ouvido. Os adultos trocaram um olhar. Com as crianças, nunca se sabia o que era imaginação e o que era algo mais. Passaram a tarde sob a figueira, contando histórias, cantando canções que Ana Clara se lembrava de sua infância, vendo como o sol descia lentamente para o horizonte, pintando o céu de laranjas e rosas. Quando chegou a hora de voltar, Ana Clara ficou um momento para trás, aproximou-se do tronco da árvore centenária e apoiou a palma da mão sobre a casca rugosa. Obrigada, vovó, sussurrou. Pelo pente, pelas palavras, por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. O vento soprou entre os galhos, agitando as folhas verdes com um som que parecia uma resposta. Uma bênção, uma despedida. Ana Clara sorriu e caminhou até sua família, que a esperava no final do sendeiro. Rafael segurava Dita nos braços, e ambos a olhavam com o amor incondicional que ela havia demorado tanto para acreditar que merecia. E enquanto o sol de Minas Gerais afundava atrás das colinas, Ana Clara Santos Mendes, a menina que havia acreditado não valer nada, a jovem vendida como mercadoria, a mulher que havia conquistado São Paulo com suas cerâmicas e sua dignidade, compreendeu finalmente a lição que sua avó havia tentado lhe ensinar desde o começo. O amor verdadeiro não se compra nem se vende. O amor verdadeiro se cultiva, como os cafezais. O amor verdadeiro cresce devagar, lançando raízes profundas que resistem às tempestades. E quando finalmente floresce, quando dá seus frutos, não há seca, nem traição, nem dúvida que possa destruí-lo. Porque o amor verdadeiro, como as rainhas de verdade, não precisa de coroa para saber quem é. Só precisa de raízes fortes e asas dispostas a voar.